Boa noite, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham todas as quartas-feiras na Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade. Sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos, que a paz do Cristo possa estar em nossos corações. Comigo hoje, nesta noite, a nossa querida irmã Marileda Klugmanica, trabalhadora da nossa Casa Espírita, e também presidente do Conselho Espírita da 8ª Região da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E a nossa convidada, a nossa irmã Léa Boss Duarte, que é trabalhadora da Seara Espírita, mais detalhadamente, trabalhadora da FERGS, como vice-presidente de Relações Institucionais, também voluntária da Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes e também do Hospital Espírita de Porto Alegre. Se eu falei e faltou alguma coisa, Léa, você me complemente, me corrija. Fique à vontade, seja bem-vinda, boa noite a vocês que estão conosco aqui neste evento, nesta exposição doutrinária. A nossa irmã Léa vai trazer, na exposição doutrinária, o nosso tema do Evangelho de toda quarta-feira, lá do capítulo 9, no item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O assunto de hoje é a afabilidade e a doçura. Então, Léa, seja bem-vinda mais uma vez. Fique à vontade, Marileda também. Muito obrigada, uma alegria, uma satisfação, e toda vez que nós somos convidados a compartilhar o trabalho nesses pontos de luz que são as nossas casas espíritas, sempre para nós é uma grande satisfação, porque é um credenciamento da espiritualidade que nos confia mais um trabalho, né, nos diversos pontos de luz que são os nossos centros espíritas. Então, nessa noite, nós vamos refletir um pouco sobre essa temática do Evangelho segundo o Espiritismo, conforme nosso irmão falou, capítulo 9, item 6, mais precisamente sobre a afabilidade e a doçura. Nesses tempos, queridos amigos, queridos irmãos, em que nós observamos muitas vezes a polarização das opiniões, os confrontos, os debates acirrados de ideias e muita intolerância, esse tema, essa passagem do Evangelho, ela é muito oportuna, porque nos faz refletir ao exemplo do Mestre Jesus sobre a necessidade da nossa benevolência em relação aos nossos semelhantes, o nosso trato, a nossa educação, no trânsito, no mundo terreno enquanto encarnados, e o quanto essa atitude afável e bondosa que nos é tema do convite de Jesus a uma atitude no bem, ela precisa vir construída do nosso coração, do nosso entendimento, da nossa evolução moral. Ela não pode ser uma atitude superficial, ela tem que ser construída nos nossos sentimentos e nos nossos propósitos. A passagem do Evangelho nos lembra, e podemos ir adiante para o slide seguinte, que a benevolência, então, ela é necessária junto aos nossos semelhantes, mais um. Isso. Isso mesmo. Mas há pessoas que ainda, em função do orgulho, do próprio egoísmo, eles forçam uma aparência exterior de bondade, mas que se revela no convívio familiar, no contexto doméstico, completamente diferente.
E aí, Lázaro, que é o espírito que assina essa passagem contida no item do Evangelho, ele nos chama atenção a esse autoritarismo, a esse controle familiar que muitas vezes é exercido por pessoas que socialmente até têm algum reconhecimento e, enfim, são reconhecidos e têm uma posição social ou de alguma função profissional na sua comunidade de destaque. Mas o quanto essa bonomia, essa atitude, ela precisa ser, para ser original, para ser criativa, para ser autêntica, ela precisa ser exercitada no âmago do lar, no convívio com aqueles que são mais próximos, porque é esse o convite que Jesus nos faz ao nos trazer os ensinamentos da cordialidade, da amorosidade e do bem. Só contextualizando rapidamente, né, que nós, como espíritas, nos entendemos como espíritos imortais. E, como tal, não somos homens e mulheres que temos uma alma, e sim espíritos que, ora, enquanto encarnados, detemos um corpo físico que nos serve de veículo para essa encarnação, para as experiências necessárias neste momento encarnatório e evolutivo. Esse ponto de vista muda totalmente a nossa concepção em relação à nossa existência. Como espíritos imortais, teremos muitas existências, tivemos outras tantas, até chegarmos a um patamar evolutivo que não necessitaremos mais reencarnar somente por uma questão de missão ou alguma atividade específica, porque os espíritos elevados, eles estão constantemente auxiliando os mundos inferiores. Então, essa compreensão da imortalidade nos leva a pensar que as atitudes que plantamos hoje, a experiência na reencarnação não bem-sucedida nos aspectos das nossas responsabilidades familiares, sociais, comunitárias, vão ensejar ali adiante o repique, né? O revés dessa conduta malsã. A família é o primeiro laboratório de convivência que nos é ofertado no retorno à carne. Ao renascemos num ambiente familiar necessário a trabalhar sentimentos, pulsões, tendências. Então é ali que o nosso exercício do bem, da paz e da amorosidade precisa ser potencializado, para a partir do núcleo familiar ser estendido ao restante da comunidade, todas as pessoas que nós convivemos. Pode ir adiante, por gentileza. Então, aqui é só um quadro comparativo em relação a alguns comportamentos que, não raras vezes, damos causa para que observem na nossa conduta. Então, às vezes, uma aparência de educação é uma máscara exterior. Um sorriso nos lábios, às vezes, contém o veneno no coração. Tá? E por aí vai. Aquilo que nós falamos, muitas vezes, agredimos as pessoas, mesmo que não na sua frente, mas com a maledicência ou com outras atitudes. Então, sai dos lábios leite e mel, como está em muitas passagens, e por fora e por dentro, aliás, no coração, há uma desacomodação, um sentimento ruim, enfim, né? Então, aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. É o que Lázaro nos traz. E é essa autenticidade o nosso grande desafio
e a nossa grande conquista, porque quando conseguirmos exteriorizar bons sentimentos e compreensão, isso nos liberta, isso nos traz paz de espírito, isso nos faz, ao final do dia, fazer a nossa oração, o nosso balanço das nossas atitudes diárias, e que bom se eu posso, assim, me pacificar e dizer: me venci nesse dia, tive um dia que os meus sentimentos, eu não dei palco para os sentimentos negativos, isso me traz uma pacificação íntima. Vamos adiante, então, no nosso, nas nossas reflexões e conversando com o irmão da região, nos foi sugerido conversarmos um pouco sobre alguns aspectos da atualidade, sem entrarmos no mérito dos nossos líderes, enfim, que nós precisamos orar muito por eles, para que eles tenham discernimento, para que eles conduzam as nações da melhor maneira possível. Nós precisamos nos somar em vibrações e em orações pelo bem e pela paz do mundo. Mas nesses embates, a posição do espírito, e a gente inspirou as nossas reflexões nesse livro, Conduta Espírita, edição da FEB, né? E que nos é presenteado pelo benfeitor amigo algumas contribuições especificamente sobre esse assunto, né? Situar em posição clara e definida as aspirações sociais e os ideais espíritas cristãos, sem confundir os interesses de César, que são os interesses do mundo, com os deveres para com o Senhor, né? Em nenhuma oportunidade transformar a tribuna espírita em palanque de propaganda política, nem mesmo com sutilezas comovedoras em nome da caridade. Esses nossos espaços, eles são espaços no aspecto religioso, no sentido de religar o homem a Deus, no sentido precípio da palavra. Nós não temos uma estrutura clerical nem dogmática, e aí não vai nenhuma crítica às estruturas das outras confissões de fé, das outras religiões. Apenas uma constatação em relação às práticas espíritas. Então, o nosso ambiente não tem símbolo, não tem dogmas, justamente para acolher adeptos de todos os credos que queiram ouvir os ensinamentos à luz da doutrina espírita, e a todos os convictos da fé espírita. Mas é um ambiente em que nós nos pacificamos, nos harmonizamos e nos ligamos ao alto, a Deus. E como tal, né, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Aquele espaço para nós é divino. Não no sentido piegas, e sim no sentido da nossa ligação com o Pai, do nosso entendimento que a nossa rota segura é Jesus, e que naquele ambiente, então, não cabem outros interesses a não ser os da fé e do compartilhamento desses ensinamentos. Pode ir adiante. Nós, como cidadãos, como eleitores, temos os nossos compromissos. E de acordo com a nossa própria consciência e afinidade, nos dirigimos para o contexto, para apoiarmos aonde nós nos sentimos representados. Mas o alerta, né, de André Luiz é para que nós tenhamos o discernimento e não precisemos chegar às malhas do fanatismo, que ele chama ali. O bom senso,
A atitude equilibrada é que é esperado de um discípulo do Cristo. Eu sei que vai um grande aprendizado aí para nós pela frente, um tempo longo de aprendizado. Mas quanto antes começarmos a exercitar a atitude correta, mais nós nos libertaremos dos nossos atavismos ancestrais, das nossas condutas equivocadas. Então, evitemos entrar nos embates políticos, na polarização, preservemos as nossas convicções e analisemos conforme a nossa consciência. Então, o Espiritismo não pactua com interesses puramente terrenos e não misturemos a nossa fé com a nossa convicção política como cidadãos, como eleitores. A fé nunca será produto para o mercado humano, é o que nos alerta o benfeitor. Podemos ir adiante. Por nenhum pretexto, então, condenar aqueles que se acham investidos dessas responsabilidades de interesse público, mas sim o que comentávamos antes, vamos orar por eles, a fim de que eles deem conta dos seus compromissos adequadamente. Para que o bem se faça, é preciso que o auxílio da prece se contraponha ao látego da crítica. Então, nos orientarmos para pedir bom senso, equilíbrio, respeito às diferenças, é o que é o esperado, então, né, do espírita, do cristão. A rigor, não há representantes oficiais do espiritismo em setor algum da política humana. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Então, Jesus está lá em Lucas, capítulo 16, versículo 13. Um dos irmãos que nos fez contato para conversarmos um pouco essa noite, referiu que podíamos trazer um pouco da experiência brevemente e rapidamente da atividade das relações institucionais da nossa federativa. Nós participamos do grupo de diálogo interreligioso de Porto Alegre e também coordenamos na área de relações institucionais conselheiros da nossa federativa que participam de 12 conselhos de direito municipais, estaduais, da criança e do adolescente, do idoso, enfim. E nós nos preparamos à luz da orientação da APSE, né, junto da vice-presidência doutrinária, que é exercida pelo nosso Antônio Nascimento, que é da região, né, da 8ª Região Federativa, e a nossa coordenadora Marta Marques, que também nos orienta nos princípios doutrinários e de recomendações da APSE nas participações de conselhos, em conselhos. E toda vez nesses ambientes que são muito politizados e são muito polarizados, a nossa representação se pauta sempre pela harmonia, pelo bom senso, por buscar o diálogo, para convidar os irmãos a dialogarem, sem proselitismo religioso, mas buscando, à luz dos nossos princípios, pacificar nesses ambientes. Temos as nossas posições, as nossas convicções, mas não compactuamos com manifestações, com brados em frente a qualquer órgão que seja. Nós nos somamos sempre, olha, se vocês se quiserem contar com a nossa participação, né, para compor uma comissão de diálogo junto aos órgãos públicos, somos parceiros. Agora, para engrossar as fileiras do protesto, não. Nós, como representantes da nossa federativa, temos um compromisso com uma atitude de pacificação e de bom senso. E o que é muito bom para nós pessoalmente, individualmente, porque como representamos uma instituição que tem na base esses princípios dos postulados espíritas, nós lá não falamos em nome próprio. Então, nós não podemos engrossar as fileiras, né, da desarmonia ou da polarização. Vamos adiante, então. Mas
falávamos no diálogo interreligioso, conversamos um pouco a respeito dos embates políticos, agora no capítulo 23 da mesma obra, perante os profitentes de outras religiões. E aí entra, né, lá na Revista Espírita, Kardec, quando questionado se espiritismo é religião, e quando ele questiona os espíritos superiores também sobre isso, quais são as respostas que vêm, né? Quando ele pergunta, né, se é religião, e eles dizem não como o entendeis, mas na ausência de outro termo, podemos considerar, porque não, o que eles querem dizer não como entendeis? Porque nós não temos uma estrutura dogmática e clerical, como falávamos anteriormente. Então, como instituição, há uma transversalidade, não há hierarquia, há níveis de responsabilidade distintos. Mas nós somos todos irmãos, a opinião de todos é bem-vinda, nós compartilhamos decisões, visões do contexto. Claro, alguns têm responsabilidades maiores no sentido da condução, da coordenação dos trabalhos, mas não é uma estrutura que se sobreponha à figura de alguém, e sim níveis de responsabilidades distintos. E por que o Espiritismo tem essa transversalidade e estuda ciência, filosofia e religião? Justamente como Kardec nos alerta na Revista Espírita, para recebermos adeptos de todas as religiões, para que os nossos postulados e princípios, né, quando há a questão no Livro dos Espíritos sobre se o Espiritismo se tornará crença comum, e os espíritos respondem que sim, porque os seus postulados, os seus conceitos, as suas verdades são universais e transversais. Mas isso não quer dizer que todos se tornarão espíritas, e sim que todos entenderão a ciência espírita. Tanto é que o próprio Kardec, na Revista Espírita, diz que teremos judeus espíritas, católicos espíritas, budistas espíritas, enfim, ele faz essa referência. Então, nós não temos que ser sectários, porque nós não somos mais um segmento religioso. Nós somos um segmento de uma doutrina que tem um tríplice aspecto e que tem uma transversalidade, porque ela é capaz de, a partir da fé raciocinada, compreender e respeitar todos os credos. Então, nós não temos por que nos posicionarmos de uma forma antagônica, trazendo exasperação, defendendo as nossas verdades. Elas servem para nós. E o próprio Kardec alerta, né, que o Espiritismo é para aquele cuja fé não está bastando. Aquela pessoa que a sua confissão de fé está trazendo consolo e ele se sente bem, o seu coração está bem naquele credo, respeitamos. Agora, todo aquele que adentrar a casa espírita ou tiver acesso às nossas palestras, informações, seminários, é bem-vindo. Então, esse equilíbrio, esse respeito é muito necessário para o êxito, porque é isso que Jesus nos demonstrou e o próprio Kardec nos alerta especificamente com alguns ensinamentos. Pode ir adiante, né? Então, suportar construtivamente as manifestações constantes de cultos exóticos e externos, a simplicidade e a pureza do espiritismo, oferecendo tanto quanto possível auxílio e cooperação sem pretensiosas exigências aos companheiros que a tais cultos se prendem. Então, é um processo gradual, né? Muitos irmãos, a partir do entendimento, vão distanciando as manifestações de materialidade das
manifestações de fé pelo pensamento e pela comunhão com o alto. Mas isso é um processo, é uma caminhada, e se as pessoas estão se sentindo bem, a nós não nos cabe questionar. Mas toda vez que nos procurarem e nos questionarem sobre os nossos postulados ou adentrarem as nossas instituições, são muito bem-vindas e nós vamos levar os esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Mais uma tela, por favor. Então, sistematicamente não impor ou forçar a transformação religiosa dos irmãos alheios à fé que lhe consola o coração. Toda imposição em matéria religiosa revela fanatismo. Então, é o cuidado que nós temos que ter com esse respeito. Silenciar todo impulso a polêmicas com irmãos aprisionados a caprichos de natureza religiosa. Discussão em bases de ironia e azedume é pancadaria mental. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 9. São grandes reflexões para que nós nos preservemos intimamente dos embates, sejam eles quais forem. Toda vez que o impulso nos levar a uma posição de confronto, reflitamos antes. São aqueles 5 segundos antes de uma atitude impensada. E ali no final, como nos foi sugerido, mostrar um pouco do trabalho, nós trouxemos alguns slides, pode ir adiante, né? Primeiro, da nossa publicação Espiritualidade nas Relações para Viver e Conviver em Paz, da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e que tem um capítulo sobre a participação e a interação no diálogo interreligioso. Ali nós escrevemos um pouco recolhendo da experiência não só nossa, como de outros irmãos que participam, e a gente sabe que muitas das nossas instituições têm essa interação com as lideranças de outros credos nas suas cidades, nas suas comunidades. Então a gente trouxe o indicativo da publicação, quem quiser ler mais um pouco sobre esse assunto, é uma publicação na nossa Fergs Editora, e mais adiante, na foto seguinte, tem um momento, pode passar isso, com um grupo de diálogo interreligioso. Bem à esquerda vocês veem o professor do Colégio Anchieta, que nos convida todos os anos, agora esse ano da pandemia, obviamente não, a participar do encontro com todos os alunos do 9º ano do Colégio Anchieta, é um colégio católico, mas eles têm essa abertura. Logo depois dele, o Ahmad, que é presidente do Centro Cultural Islâmico, e é um pacificador por excelência, fundador do grupo de diálogo interreligioso há mais de 25 anos atrás. Então, toda aquela ideia que se faz muitas vezes equivocada pela imprensa, o Ahmad é uma lição para todos nós de compreensão e de pacificação do que realmente é o islamismo. Ali, depois, a monja budista, eu pelo espiritismo, um rabino da Cibra, que é a sinagoga brasileira, que é sede dos nossos encontros, e o pastor Carlos Dreyer, da Igreja Luterana, né? E é um momento muito interessante. Gabriel já me acompanhou algumas vezes, os jovens gostaram muito da participação dele, e a partir do momento que ele foi, eu declinei, porque o jovem com uma linguagem de evangelizador conquistou todos os jovens. Então, a partir desse ano, posteriormente, o Gabriel fez esses encontros. Só mais uma foto para mostrar para vocês que é interessante.
pode ir na próxima, por gentileza. Aqui é na Catedral Metropolitana, é um momento que eles sempre fazem para as mães, e muito bonito ali, porque tem um padre católico, um babalorixá, nós, o Ahmad, né, ali uma senhora da CM católica, mais um bandistas bem à direita, e nesse dia, inclusive, as religiões de matriz africana presentearam com uma música alusiva às mães. E se vocês observarem, como eu não temos indumentária, então eu levei o Parnaso do Além-Túmulo, estou ali com o livro do Chico, para que identificassem a nossa confissão de fé, que é o Espiritismo, com muita alegria e com muita satisfação íntima de representá-lo. Então, eu levei o Parnaso, tive a oportunidade de ler uma poesia alusiva às mães, que está no livro, e foi um momento muito bonito. Então, a pedido, como nos foi sugerido trazer alguns exemplos da nossa participação, e convidar os irmãos que sempre que tiverem a oportunidade, compartilhem esses momentos, sejamos integrados com a nossa comunidade, com outras confissões de fé, porque isso nos traz paz, nos traz alegria e esperança em um mundo melhor. E só o exemplo, quando as pessoas veem assim tantos credos juntos, em harmonia, os jovens ficam surpresos, as crianças muitas vezes também, e é algo que a gente deixa para a posteridade. Muito obrigada, queridos irmãos, e eu passo a palavra aos irmãos que estão conduzindo o trabalho. Eu fico muito agradecida por essa oportunidade. Então, querida amiga Leia, nós que te agradecemos pela tua participação, em nome da nossa Casa Espírita, pelo ter aceitado o convite, por ter estado conosco. Que possamos todos nós, né, ser pessoas mais afáveis, bondosas, carinhosas, né? O mundo está precisando disso. Então, este tema do Evangelho, ele é muito oportuno para a gente repensar, né, nas nossas atitudes diante da vida. E parabéns por esse teu trabalho, né, nesses diálogos interreligiosos, né, tão importante ter uma representação do Espiritismo. Vamos então agora fazer uma oração de encerramento. Aqueles irmãos que desejam fechar os olhos, possam assim fazer. Vamos rogar ao Mestre Jesus as suas bênçãos para todos os irmãos que estão conectados neste momento, para aqueles também que irão ver posteriormente a palestra. Que os amigos espirituais possam envolver a todos com energias de paz, de equilíbrio, de carinho, de consolo. Que nossas palavras possam ser também amorosas para suavizar as dores dos irmãos que tanto necessitam desta palavra amiga. E que cada um de nós possa ser um trabalhador de Jesus. Todos nós recebemos essas bênçãos e que possamos ficar então mais calmos, com mais paciência, mais amorosidade. Rogamos aos amigos espirituais as bênçãos, a toda a humanidade, pela paz do nosso planeta, pelas pessoas que neste momento estão contaminados pela Covid,
possam eles também receber os lenitivos. Abençoa, Senhor, todas as equipes da saúde que estão auxiliando a toda a humanidade. Que possamos, nestes dias de turbulência, buscar sempre na prece, na oração, essa sintonia superior para estarmos bem e poder, quem sabe, auxiliar a outros irmãos. Que possamos ficar com essas orientações preciosas desse capítulo do Evangelho que a nossa amiga nos trouxe. Rogamos ainda as bênçãos para Leia e sua família, para que continue com fé, com esperança, se dedicando como tem se dedicado até hoje, no trabalho, no nosso movimento espírita. Muita luz, muita paz, muita saúde para todos nós. E assim, então, queridos irmãos que estão nos assistindo nesse momento, encerramos, então, o trabalho dessa noite. Obrigado a todos por estarem conosco através da nossa página. Um grande abraço. E encerramos, então, o nosso trabalho. Boa noite.